Bom, a guerra na Ucrânia, infelizmente, está completando hoje 2 meses. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, que ontem voltou a pedir uma reunião direta com Vladimir Putin pelo cessar-fogo, recebe neste domingo em Kiev o secretário de Estado americano Antony Blinken. A informação da repórter Carolina Abelim. Neste sábado, pelo menos 8 pessoas morreram e 18 ficaram feridas no bombardeio russo da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Segundo o governo ucraniano, 7 mísseis atingiram a cidade, incluindo um prédio residencial. Já são 2 meses que a Ucrânia vive sob constante vigilância e na iminência de bombardeios. No sábado, o presidente Volodymyr Zelensky reuniu a imprensa para uma coletiva em uma estação de metrô em Kiev. Em discurso, ele voltou a falar em ter um encontro direto com Vladimir Putin para negociar o fim do conflito. Contudo, disse que se a Rússia matar os soldados ucranianos entrincheirados na siderúrgica de Mariupol, vai abandonar as negociações pela paz. Zelensky também criticou a decisão do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, de ir a Moscou na próxima semana antes de Kiev. Segundo declaração do presidente ucraniano, a guerra está na Ucrânia. Não há corpos nas ruas de Moscou. Seria lógico ir primeiro à Ucrânia e ver as pessoas, ver as consequências da ocupação. Está na agenda de Guterres discutir o aumento da assistência humanitária aos ucranianos. Neste domingo, o secretário de Estado americano Antony Blinken está na Ucrânia em visita. É a primeira visita oficial de membros do governo americano desde 24 de fevereiro. As conversas devem se focar na negociação para a entrega de armas por parte dos Estados Unidos. Em entrevista à Jovem Pan, o professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e doutor em Ciência Política pela Universidade do Rio de Janeiro, Carlos Frederico de Souza, afirmou que a guerra já esteve mais próxima de um desfecho. Mas, no momento, Ucrânia e Rússia aguardam o fim da nova ofensiva ao sul e leste para voltar a discutir a paz. Para o professor, ainda que a ação militar cesse, a dinâmica tensa do conflito deve se arrastar por muitos anos. Do ponto de vista humanitário, o que a gente está vivenciando é uma absoluta catástrofe. Do ponto de vista geopolítico, a gente tem que imaginar que agora toda a análise geopolítica ela é pós-conflito Ucrânia, ainda que ele continue a acontecer. O movimento de Putin ele vai modificar os cálculos de diversos países em relação à ordem mundial, em relação a questões absolutamente sensíveis na esfera global. A guerra na Ucrânia já provocou a saída de mais de 5 milhões de refugiados. Bom, daqui a pouco nós seguimos para a Ucrânia com as últimas informações, com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, com as últimas informações desses 2 meses de guerra. Mas antes a gente gira os nossos comentaristas. Roberto, a guerra já vai se arrastando. Quando a guerra começou, muito se falava que a guerra ou duraria muito pouco ou poderia durar meses e, quem sabe, anos. Infelizmente, a diplomacia ainda não ajudou ao fim dessa guerra, hein? É verdade, Tiago. Quando a gente examina a história da região, a história da Ucrânia, desde o início dos anos 2000, a gente vê que tem muita coisa que já aconteceu ali de complicado. Aquela região carrega uma história difícil, né? Me surpreende, por exemplo, em 2014, né, a Ucrânia teve uma revolução e essas regiões lá de Luhansk e Donetsk, ali na região de Donbás, elas estavam brigando por autonomia e foram feitos 2 acordos, chamados Acordos de Minsk, que depois foram descumpridos pela Ucrânia, né? E aí começou essa escalada que levou ao conflito atual. E me surpreende, sempre me surpreende a retórica agressiva demais do Zelensky para um país que está na situação que a Ucrânia está, né? Eu imaginaria que ele teria uma retórica mais inclinada para a paz, para procurar um acordo, mas ele continua pedindo armas, ele continua num tom assim belicista que, sinceramente, me surpreende. Inclusive o presidente Volodymyr Zelensky voltou a cobrar uma reunião com Vladimir Putin, mas isso desde o começo da guerra, Zé Maria. Ele vem pedindo, mas até agora não foi atendido. E fica também uma guerra de retóricas, não é, Zé? E distante, fica mesmo mais distante a possibilidade de uma saída
pacificada aí entre Rússia e Ucrânia. Olha, a Rússia surpreendeu o mundo, surpreendeu, porque a nossa geração viveu ali sob o medo constante da possibilidade de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, e eu me lembro de um filme que pode ter mudado a história do mundo, mostrando como seria uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, atingindo todo o planeta, né? Levando o planeta, talvez, à extinção, diante de uma nuvem de pó que impediria o Sol de chegar à Terra, algo parecido. E com o fim daquela possibilidade imediata, todos ficaram descansados, esqueceram das ogivas nucleares que continuavam. Houve um pacto anti-proliferação de armas nucleares, cujo o Brasil assinou esse pacto, e o Brasil talvez seja um dos países únicos no mundo que tem na Constituição o impedimento para se construir armas nucleares. E agora a Rússia volta a assustar. E a grande novidade dessa guerra, além, evidente, da volta à ameaça da guerra nuclear, é a guerra econômica. Nunca houve uma escalada de guerra econômica tão forte. A Rússia está isolada economicamente e ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Pode até ser que a Rússia se desenvolva internamente, né? E os países que precisam de commodities da Rússia é que vão enfrentar dificuldades. Esse, inclusive, é o discurso do Putin internamente, dizendo que quem faz cerco é que está sofrendo as consequências. Uma inflação mundial, provocada em parte exatamente pela guerra, não só pelos produtos da Rússia, mas também a dificuldade de transporte, né, que tem aumentado muito, isso encarece produtos importados e exportados, evidentemente. Então, uma guerra que ninguém contava, surpreendeu o mundo e está mesmo caminhando aí para continuar.